Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a prova documental, que é um outro meio de prova previsto lá no nosso Código de Processo Penal. Bora lá então? Começando com o conceito de documento. O que é documento aqui para fins do processo penal? Segundo o artigo 232 do Código de Processo Penal, consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Então, segundo o nosso CPP, documento seria somente qualquer escrito, qualquer papel escrito que tenha uma força probatória, que possa demonstrar um fato relevante para aquele processo. O artigo 232, ele traz um conceito estrito de documento. Porém, a gente precisa ampliar esse conceito para admitir aqui no processo penal como documento também fitas de vídeo, áudio, fotografia, tecidos, objetos móveis que fisicamente possam ser incorporados aqui no processo e tenham uma força probante. Então, para fins do processo penal, documento não é somente escrito, mas pode ser um áudio, uma fotografia, uma imagem, por exemplo, que tenha uma força probatória e represente um fato relevante para o processo. Então, esse aqui é um conceito mais amplo de documento. A gente tem que ampliar esse artigo 232 aqui para admitir na juntada do processo penal fitas de vídeo, de áudio, imagens, fotografias que tenham uma força probante aqui, ok? Então, esse conceito de documento vai muito além daquilo que está no artigo 232 do Código de Processo Penal, ok? E qual que é o momento de produção de prova documental? Eu posso produzir a prova documental a qualquer momento, quando eu achar interessante, depois da sentença, durante a sentença, o auto está concluído para o juiz, vou lá e junto um documento, posso produzir na fase de inquérito. Qual que é o momento para a produção da prova documental? Segundo o artigo 231 do Código de Processo Penal, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. O que quer dizer esse qualquer fase do processo? É a qualquer momento? Não. Via de regra, os documentos eles podem ser juntados até o fim da instrução probatória. Ou seja, até os momentos antes do juiz ter os autos conclusos para a sentença. Até esse momento, eu posso fazer a juntada de qualquer documento que seja relevante para o deslinde da causa, que tenha uma força probante para demonstrar a ocorrência ou não daquele fato que está sendo discutido aqui no processo penal. Lembrem sempre que a juntada de um documento, ela vai exigir o contraditório e a ampla defesa. Não pode uma parte juntar um documento e depois sem que a outra seja notificada a se manifestar sobre esse documento também aqui. Então, eu posso juntar, via de regra, qualquer documento até o fim da instrução probatória, mas sempre respeitando o direito do contraditório e a ampla defesa, dando à outra parte a possibilidade de se manifestar sobre esse documento juntado. Então, você precisa notificar a outra parte para que ela venha até os autos e se manifeste sobre esse documento que foi juntado aqui, ok? Cuidado que há uma exceção aqui nesse a qualquer momento para a juntada do documento. E a exceção está lá no rito do Tribunal do Júri. O artigo 479 do Código de Processo Penal diz o seguinte: durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único ainda complementa: compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou a qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria do fato submetido à apreciação e julgamento dos jurados. O que esse artigo quer dizer pra gente? Quer dizer que lá no Tribunal do Júri, já em sede de plenário e sessão do Tribunal do Júri, não pode uma das partes aparecer na sessão do plenário com um documento que não tenha sido juntado com antecedência mínima de 3 dias úteis. E por que isso aqui?
No tribunal do júri, é muito perigoso se a gente deixasse uma das partes aparecer com um documento novo. Você desestabiliza a outra parte e causa um elemento surpresa, que pode pôr toda a sua atuação ali no tribunal do júri, tanto a acusação quanto a defesa, por água abaixo, já que são os jurados que vão fazer o julgamento na sessão do tribunal do júri, a depender da sua reação com aquele documento, pode estragar toda a sua estratégia. Então, no tribunal do júri, exige-se que você junte esse documento aos autos com 3 dias úteis de antecedência, para que a outra parte tome ciência antes de ir a plenário, para que lá no plenário ela não seja surpreendida com um documento novo, com uma prova nova. Então, cuidado que lá no tribunal do júri, a gente não fala isso aqui em qualquer fase do processo. A gente tem que respeitar esse dia aqui, sob pena do documento não ser considerado válido. Se a parte aparece com um documento novo já em plenário, sem ter juntado com essa antecedência aqui, ele não poderá ser aceito para fins de prova, ok? E essa produção de provas aqui, a prova documental, no processo penal, ela pode ser tanto espontânea quanto provocada. O que é a prova espontânea? É a parte de livre e espontânea vontade, vai lá e entrega o documento, junta o documento nos autos, de forma livre e espontânea. Porém, segundo o Código de Processo Penal, a gente também admite essa juntada de prova documental de forma provocada. O que seria essa prova provocada? A prova provocada está lá no artigo 234, que diz o seguinte: se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação da defesa, providenciará, independentemente de requerimento das partes, para sua juntada nos autos, se possível. Ou seja, se o juiz tomar conhecimento de que há um documento relevante, seja para acusação, seja para defesa, e ainda ninguém fez a juntada, o juiz, de ofício, vai determinar a juntada dessa prova aqui. Vejam que esse artigo ele é muito criticado pela doutrina por entender que o juiz deveria se manter inerte e deixar a produção de provas somente com as partes. Ele faria apenas a análise dessa produção de provas. Mas o artigo 234 permite que o juiz tome iniciativa e providencie a juntada de um documento que seja relevante para o deslinde da causa. Por esse motivo, a gente diz que a prova documental ela pode ser produzida de maneira provocada pelo magistrado, que toma conhecimento de um documento e manda que ele seja juntado aos autos, ok? E a pergunta que aparece aqui nessa questão, principalmente de documentos, é: cartas particulares. As cartas particulares podem ser juntadas no processo para fins de prova? Eu posso interceptar uma carta e juntar ela nos autos para querer demonstrar aquilo que eu estou alegando? Cuidado com essa questão aqui. O artigo 233 do Código de Processo Penal diz que as cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Vejam que isso aqui é uma prova ilícita e que, se juntada, deverá ser desentranhada dos autos. A gente não admite que alguém faça a interceptação de uma carta e junte ela nos autos. Por exemplo, de repente está acontecendo uma busca e apreensão e encontram uma carta lá na residência da pessoa. Pegam essa carta e vão juntar no processo. Isso não pode, porque essa carta ela foi obtida por um meio criminoso, de maneira ilícita. Porque aqui você preserva a intimidade das pessoas com essa carta aqui. Você não pode violar o conteúdo dessa carta e juntar ela nos autos. Então, via de regra, as cartas particulares não podem ser juntadas nos autos. Elas vão se considerar como provas ilícitas e deverão ser desentranhadas. Porém, o parágrafo único vem e faz uma exceção a essa regra. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se de repente a vítima foi ameaçada por carta, ela pode fazer a juntada dessa carta nos autos, porque aqui ela estará fazendo a defesa do seu direito.
ela vai estar demonstrando o seu direito através daquela carta. Então veja que há o consentimento de uma das partes para fazer a juntada daquela carta, até para demonstrar o seu direito. Então, nesse caso aqui, será permitido sim a juntada de uma carta particular, para que demonstre o direito de uma das partes. E pouco importa a vontade do signatário, ou seja, de quem mandou a carta. Mas se quem recebeu quer juntar ela para poder demonstrar o seu direito, o Código de Processo Penal permite. Então, via de regra, as cartas particulares não podem ser juntadas no processo penal. Mas se for juntada pelo próprio destinatário para demonstrar a defesa do seu direito, aí estará permitido, ok? E os documentos em língua estrangeira? Posso juntar um documento em outra língua que não seja a língua portuguesa? Posso juntar um documento escrito em inglês, em japonês, em alemão, em qualquer outra língua aqui no processo penal? O processo que está correndo aqui no Brasil, posso pegar e juntar um documento que esteja escrito em outra língua? Código de Processo Penal, no artigo 236, diz que os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Então, não tem problema nenhum eu juntar um documento que esteja em língua estrangeira. Porém, esse documento ele deverá ser traduzido por um tradutor oficial, por um perito oficial, ou, na sua falta, por duas pessoas idôneas que demonstrem o conhecimento naquela língua. Então, o Código de Processo Penal ele não proíbe a juntada de documentos em língua estrangeira no processo penal. Cuidado que aqui, esse artigo 236, ele fala se necessário eles serão traduzidos. Em qualquer hipótese, o documento em língua estrangeira deverá ser traduzido. Então, esse ser necessário aqui, ele perde um pouco a razão de ser. Ainda que ambas as partes dominem a linguagem que esteja escrita naquele documento, esse documento em língua estrangeira, ele deverá ser traduzido para poder ser juntado aos autos. Então, é possível sim a juntada de documentos em língua estrangeira aqui no processo penal. Claro, desde que devidamente traduzido por tradutor oficial ou por duas pessoas idôneas que demonstrem o conhecimento naquela língua, ok? E para fechar aqui, só falta a gente falar sobre a restituição dos documentos, que está lá no artigo 238 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte para a gente: os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido do Ministério Público, ser entregues à parte que o produziu, ficando traslado nos autos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ao longo do processo penal eu juntei um documento original, ao se encerrar esse processo, eu posso requerer a devolução desse documento, para que eu fique com esse documento. Mas, claro, desde que eu deixe uma cópia lá nos autos. Então, após encerrado o processo, as partes podem postular pela restituição de documentos originais que tenham sido juntados aos autos e que não interessem mais agora para o feito. Então, você pode requerer a devolução, a restituição do seu documento, segundo o que determina o artigo 238 do Código de Processo Penal. Ok, pessoal? Então essa é a prova documental prevista lá no nosso Código de Processo Penal. Muito obrigada e tenham bons estudos!